Você já pensou como seria o mundo sem tablets, computadores ou celulares? Ou então sem escadas rolantes, carros, aviões? E se não existisse transmissão de energia? Pois é, a vida contemporânea está diretamente ligada à tecnologia. No programa de hoje, a gente vai ver que todo esse universo não existiria sem a área de eletrônica industrial. Que por trás de cada máquina, equipamento ou objeto que utilizamos no nosso dia a dia, existe uma cadeia de profissionais capacitados, com conhecimentos teóricos e práticos. O tecnólogo, através da sua formação, ele tem condições de fazer a leitura dos diagramas elétricos e todo o esquema de instruções elétricas para efetuar o teste nesse tipo de painel. Eu diria que é uma função totalmente apropriada para esse tipo de profissional. Você pode ligar a saída Y1 aqui do atuador, que é responsável pela separação de peças amarelas. Certo. O sensor de cor, qual que é? O body? Mínimo de 0%, né? E a saída propriamente dita do controlador. O que eu mais gosto dentro da minha profissão é a constante mudança tecnológica. O profissional da tecnologia, eles têm que estar sempre atualizado com as mudanças que o mercado exige. Eletrônica é a ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica. Numa definição mais abrangente, podemos dizer que esse ramo estuda o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos com o objetivo principal de armazenar, representar, transmitir ou processar informações. Para que isso aconteça, o trabalho do tecnólogo em eletrônica industrial é importantíssimo. Ele atua em diversos setores da indústria, tais como fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, fabricação de máquinas e equipamentos, telecomunicações e fabricação de veículos automotores. Hoje vamos mergulhar nesse universo, a começar pela empresa ABB, voltada para a fabricação de equipamentos de energia e automação. A ABB é uma empresa de origem multinacional sueca. É líder em desenvolvimento de soluções de tecnologia, de automação e energia. Nós temos a tecnologia envolvida no nosso dia a dia, desde os nossos celulares até a automação de indústrias. Quanto mais você tiver automação de indústria, menor custo de produção e mais competitivo se torna o país. Esse profissional, o tecnólogo de eletrônica de potência, é essencial para o futuro do país. O Marcelo vai me explicar qual é o papel dos tecnólogos em eletrônica industrial na execução das soluções energéticas da ABB. Marcelo, qual é a importância da eletrônica industrial? Então, Flávia, hoje em dia a eletrônica industrial ela está inserida tanto na parte do transporte das pessoas, na parte de lazer e também na indústria, na parte de geração de energia elétrica. Tá? Aqui na empresa nós fabricamos painéis, por exemplo, para a geração de energia eólica. E aonde o tecnólogo em eletrônica industrial ele está inserido? O tecnólogo em eletrônica industrial é parte fundamental dos processos na indústria, desde da parte do projeto conceitual, que é o desenho propriamente dito, a análise de cálculos, também está inserido na parte de montagem desses painéis e também na parte de teste, onde requer uma capacitação técnica em elétrica e eletrônica para que sejam feitos esses testes. É o nosso departamento de engenharia, onde nasce todo o projeto conceitual dos painéis elétricos e eletrônicos. Por exemplo, aqui nós temos um painel para energia eólica, tá? É um painel onde converte a energia dos ventos em energia elétrica para poder fornecer eletricidade para as cidades. Todo o conceito dos painéis, eles nascem aqui na engenharia. Então, aqui é a nossa linha de pré-montagem, onde a gente monta a parte elétrica e eletrônica dos circuitos de potência dos equipamentos. Então, aqui a Laís está fazendo uma montagem dos circuitos eletrônicos. Aqui nós temos capacitores, transistores de potência, onde eles são montados e após a montagem eles são inseridos nessa máquina para fazer o teste. A gente coloca esse circuito de eletrônica de potência dentro dessa máquina e com o computador você consegue fazer o teste de todos os sinais para saber se esse circuito está funcionando. Então agora o próximo passo são os painéis elétricos sendo montados. Exatamente, já com o final dessa linha.
aqui é a parte final da montagem do processo de produção dos painéis elétricos. E aqui nós juntamos a parte elétrica, eletrônica e mecânica dos painéis. No caso aqui, por exemplo, o tecnólogo, ele é muito importante. Nós temos alguns aqui na linha de produção porque é uma montagem técnica. Então ele tem que fazer leitura de desenhos de engenharia. Ele tem que fazer a interpretação correta dos desenhos para poder montar exatamente como está o diagrama elétrico aqui. Por isso a importância da mão de obra qualificada. Exatamente. Aqui é a nossa área de teste, ou seja, o teste final do equipamento. Após toda a produção dele, aí nós fazemos o teste total dos equipamentos nessa área. Tudo bom? Olá, tudo bem? E esse equipamento aqui que você está utilizando, ele serve para fazer que tipo de teste? Então, a gente tem diversos equipamentos, né? Esse é um equipamento específico para fazer um teste de tensão aplicada, que vai aferir a parte de isolação do painel elétrico, né? Existem algumas requisições em termos da isolação do equipamento, dependendo do nível de tensão. Conforme o nível de tensão, a gente observa quais são as instruções necessárias do produto. Com as instruções do produto, a gente aplica uma tensão pré-estabelecida e verifica se não há nenhuma fuga de corrente no painel elétrico. O tecnólogo, através da sua formação, ele tem condições de fazer a leitura dos diagramas elétricos e todo o esquema de instruções elétricas para efetuar o teste nesse tipo de painel. Eu diria que é uma função totalmente apropriada para esse tipo de profissional. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 4.000 funcionários distribuídos em 4 plantas industriais. Além dessas plantas industriais, esses funcionários estão distribuídos em escritórios comerciais e outras oficinas de reparo e manutenção ao redor do Brasil. Gostar de computadores, física, matemática, ter o raciocínio lógico, dar atenção a detalhes, são alguns dos atributos para quem quer seguir a carreira de tecnólogo em eletrônica industrial. Todo tecnólogo em eletrônica industrial passou por laboratórios como esse ao longo dos 3 anos de curso superior. Nessas salas, os futuros tecnólogos experimentam a profissão na prática e assim eles se preparam para encarar o mercado de eletrônica industrial. Para esses alunos não tem colher de chá. Hoje nós vamos acompanhar uma atividade desafiadora aqui no Senai Anchieta, em São Paulo. Um tecnólogo em eletrônica industrial pode arranjar emprego em qualquer tipo de indústria. Pode ser na manutenção da própria linha de produção, nos processos de fabricação, nos projetos de produtos eletrônicos feitos nas indústrias, principalmente as eletroeletrônicas nesse caso. O único pré-requisito é que ele tenha o ensino médio completo. O curso já é montado, né? Ele é preparado para pegar o aluno desde do zero, digamos assim, em termos de formação tecnológica, até ele sair o profissional, né, formado. O aluno que se forma em tecnólogo, ele pode fazer a especialização lato sensu, né, a pós-graduação, pode fazer o mestrado e pode fazer o doutorado. Eu vim até o Senai Anchieta, em São Paulo, para entender um pouco melhor do dia a dia dos graduandos de tecnologia em eletrônica industrial. E é o professor Dione Másio que vai me apresentar a escola. Olá. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer, meu nome é Dione. Seja bem-vindo à Escola Anchieta. Eu percebi que a eletrônica industrial, ela é uma profissão que ela requer um conhecimento muito grande, até mesmo uma atenção a detalhes, assim, tem muito circuito, muita coisa. E esse aluno, ele vai aprender o que aqui no curso? Ele vai aprender a integrar circuitos, componentes, em placas, desenvolvimento. Ele vai aprender programação. Ele vai aprender a parte de desenvolvimento de projetos, ou seja, ele vai projetar. A empregabilidade nesse setor é grande. É excelente, excelente. Ele pode trabalhar, inclusive, na área de automação. Hoje a eletrônica está embarcada em tudo. Na indústria automobilística, hoje os nossos automóveis têm eletrônica, ele pode atuar nessa área. Na parte de robótica, em empresas farmacêuticas, metalúrgicas, automação. Tudo isso é possível ele trabalhar nesses setores, nesses segmentos, cuja tecnologia é fundamental. Convido você a conhecer os nossos laboratórios para entender um pouco esse mundo da eletrônica industrial. Que é assim que a gente aprende, né, professor? Com só certeza. Conhecendo mesmo. Esse aqui é o nosso laboratório, é o Centro de Integração e Manufatura. Aqui nós temos a parte de integração, programação e manutenção.
parte de programação dos robôs e principalmente a parte de controle, né? Que nesse curso ele é muito importante. Cada equipamento tem eletrônica embarcada. Isso mesmo, cada equipamento com a sua própria eletrônica. Na parte da manutenção integrada, manufatura, eles conseguem criar e desenvolver o software. Aqui eles estão gerenciando a manutenção do software, onde eles detectam algum problema e conseguem fazer as correções necessárias para que o sistema fique operando normalmente. Bom, esse é o laboratório de eletrônica industrial, né? Como nós vimos lá embaixo no outro laboratório, você viu as máquinas funcionando, a esteira girando. Aqui os alunos eles aprendem como a parte interna daquela eletrônica embarcada funciona, como ela se comporta, prestando manutenção, gerenciamento. Essa parte de manutenção de placas é uma parte que é essencial para o curso. É fundamental eles terem o conhecimento de cada componente, ou seja, cada componente, como que ele funciona, como que ele se comporta em um circuito, para ele poder prestar manutenção, que é uma das competências exigidas para um tecnólogo em eletrônica industrial. A turma da graduação em eletrônica industrial vai desenvolver um trabalho de grande benefício para a indústria. Vou explicar. Os processos produtivos demandam a separação de peças, o que pode ser por cor, por exemplo. E quando isso é feito manualmente, as chances de erro são grandes. Com isso, a produção leva mais tempo e o custo da peça aumenta, onerando a indústria e o consumidor. Hoje, os futuros tecnólogos vão criar uma solução para esse problema. Eles vão automatizar o processo de separação de peças, desenvolvendo softwares de controle lógico. Veremos sensores, diagramas elétricos, códigos de desenvolvimento e sistemas de automação. Boa noite, pessoal. Hoje a nossa atividade compreende separar peças por cor numa mesa de manufatura. As peças deverão ser separadas, cada cor terá o seu destino. Vocês serão avaliados no item software, funcionamento, ambiente de supervisão. Estão todos prontos? Sim. Então, valeu! Separar quem que vai fazer a parte de software, CLP E a parte e supervisória. Vocês fazem a parte de software e a gente faz a parte supervisória, pode ser? Eu escolhi fazer eletrônica porque eu tinha como hobby já desde criança. A Sheila e o Victor vai preparando o supervisório e você a lógica de controle. Tranquilo? Tudo que você pensar hoje tem eletrônica, tem um controle, tem automação. Você consegue aprender tudo, né, na verdade, a parte de instalação, de programação. Você pode ligar a saída Y1 aqui do atuador, que é responsável pela separação de peças amarelas. Certo. O sensor de cor, qual que é? O body? Mínimo de 0%, né? E a saída propriamente dita do controlador. O primeiro e o segundo vão ser normalmente fechados, porque é a parte de parada e emergência. Então a gente tem que colocar aqui alguns botões e fazer eles mexerem direto nas memórias. Tivemos um erro que a gente conseguiu reparar logo. A azul estava descendo no lugar da rampa verde, a amarela estava descendo na azul. 11 seria amarelo. E a azul é? E a 10. Tá usando a 10 agora, certo? Certo. Beleza. O separador ativou, ok. Peça amarela separando, ok. Professor, e agora? Qual é a etapa que eles estão? Estão finalizando o projeto já, né, a atividade. Aqui eles estão interligando os elementos e sinais, ou seja, está fazendo a integração da nossa mesa de manufatura com o nosso controlador lógico programável. A outra equipe está finalizando o sistema de supervisão e aquisição de dados. Ok, pessoal, atividade finalizada. Agora vamos testar aí. Primeiro, por favor, a amarela. Ó. Que beleza, hein? Agora azul. Olha. O supervisório aparecendo a identificação da cor da peça. Ok. E a verdinha. Bom. Controle de velocidade da esteira, enquanto não detecta a esteira está mais lenta. Na hora que detecta a cor, aumenta a velocidade. Muito bom. Ó, perfeito. Parabéns, professor, parabéns aos alunos pela atividade. Muito legal a gente perceber que aqui a gente está colocando as peças, mas numa indústria poderia estar separando um refrigerante, por exemplo, uma atividade fundamental hoje em dia num processo industrial automatizado, né? Com certeza. Parabéns.
Parabéns, professor. Obrigado. Obrigada. Eu vou te levar para um passeio pela SMC, fabricantes de equipamentos de automação industrial. A empresa produz mais de 12 mil diferentes produtos e é uma referência em tecnologia de ponta. Nós vamos entender o papel da eletrônica industrial nesse universo e, é claro, nós vamos analisar também as perspectivas para o tecnólogo em eletrônica industrial e o futuro da indústria. Aproveitando esse papo sobre o futuro, eu já vou mostrar para vocês as novidades que vêm por aí. O entrelaçamento é uma característica da física quântica diretamente ligada à eletrônica. Esse mecanismo permite que 2 ou mais objetos estejam tão ligados que um não pode ser identificado sem o outro. Essa característica pode contribuir para os sistemas de detecção e torná-los muito mais eficientes e precisos. O mecanismo funciona com o mesmo princípio aplicado para detectar aviões em aeroportos e estações da Força Aérea. Outro plano para os próximos anos é a utilização de microchips óticos inteligentes. Não estamos longe de ver esse objeto funcionando pela própria luz e não por eletricidade. As microbaterias também entram na história. Elas teriam apenas metade da dimensão de uma célula humana, atuariam por impressão de microcontato e seriam implantadas em objetos como computadores, celulares e equipamentos médicos. Por fim, está por vir o transmissor de energia sem fio. Apenas um dispositivo desse seria capaz de carregar todos os telefones e computadores da sua casa a poucos metros de distância. O tecnólogo ele é fundamental porque antigamente nós tínhamos a maioria de pessoal mecânico, eletrônico, né? Hoje é uma união das duas tecnologias. Então a gente demanda cálculos para dimensionamento de atuadores, ao mesmo tempo programação. Quando a gente consegue um profissional cada vez mais capacitado, que entende essa interface, fica muito mais fácil até para a gente formar em cima do produto, né? A teoria ela já vem pronta. O Jairo, que é tecnólogo na SMC, vai me explicar qual é a importância do seu trabalho no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas para a indústria. Por que você escolheu se tornar um tecnólogo em eletrônica industrial? O interesse na área de tecnologia vem desde pequeno, principalmente na área de eletrônica, área de robótica. Atualmente eu trabalho em conjunto na engenharia de vendas, né? E a minha função principal é passar à área de vendas todas as informações técnicas e soluções de aplicação de produtos. E o que te motiva, Jairo? O que te encanta? O que você mais gosta dentro da sua profissão? O que eu mais gosto dentro da minha profissão é a constante mudança tecnológica. O profissional da tecnologia, eles têm que estar sempre atualizado com as mudanças que o mercado exige. E eu queria entender melhor quais são essas tecnologias que você trabalha, como é o seu trabalho, o seu dia a dia. Será que você pode me mostrar? Sim, claro. Posso te apresentar. Vamos lá. Vamos conhecer. Eu vou apresentar aqui para vocês, dentre os produtos da SMC, algumas soluções que a SMC traz para a indústria. Nós temos soluções como essa daqui, que envolve diretamente a eletrônica. É o controlador que faz o controle de atuadores lineares. Esses atuadores, eles são usados na indústria para fazer movimentos. Para cada tipo de movimento na indústria, é necessário um tipo de atuador, um tipo de produto que atenda diretamente àquela demanda. Então aqui você consegue verificar todas as fases de atuação dos produtos. Você pode ver que todos são monitorados por sensores. Nós temos exemplos de garras elétricas, garras pneumáticas, sistemas de ventosa, geração de vácuo, posicionamento de mesa rotativa e aqui os sistemas de medição eletrônico. O controle de tudo isso é feito também de forma eletrônica. Aqui nós temos todo o controle dos atuadores e a parte pneumática que faz eles se movimentarem. Agora eu queria te mostrar onde tudo isso começa, que é a área de engenharia. Vamos lá? Vamos. A engenharia é dividida em engenharia de sistemas, engenharia de especiais e aqui o local onde eu trabalho, engenharia de vendas. Aqui nesse setor
onde nós recebemos as dúvidas dos clientes, os problemas, e aqui nós buscamos a solução. Meu trabalho aqui como tecnólogo é fazer a recepção desses problemas e fazer uma distribuição entre as engenharias. Então, o problema chega aqui na engenharia de vendas e nós distribuímos eles para as outras engenharias, já com o produto específico para cada aplicação. A SMC, ela consegue atender todos os segmentos da indústria. Nós não temos restrição quanto à modalidade ou ao tipo de equipamento que nós vamos atender ou desenvolver. Aqui nós temos os painéis. Esses painéis, eles têm tanto a parte pneumática quanto a parte elétrica, principalmente no acionamento de válvulas e de outros componentes. Eles podem ser utilizados em diversas partes da indústria, num geral, em todos os segmentos. Quais, por exemplo? Pode ser utilizado em indústria automobilística, farmacêutica, alimentícia, entre outras. Abrange todo o segmento. Finalizando aqui a parte de montagem, nós passamos para a giga de testes, onde são feitos todos os testes dos painéis, tanto da parte pneumática como da parte elétrica. Então, no caso de um terminal de válvulas, nós testamos aqui tanto a parte de comunicação serial deste bloco, como a parte pneumática. Ele está fazendo o teste aqui, né, das entradas e saídas. Uma vez o teste concluído, já pode ser enviado aos clientes. Jairo, muito obrigada por todos esses esclarecimentos a respeito da eletrônica industrial, né? Que é uma área super importante para o nosso dia a dia, mas que a gente tem muito pouco conhecimento. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A eletrônica já está no presente. Ela no futuro, ela vai ficar cada vez melhor. Então, realmente, nós precisamos que jovens que ainda não se decidiram, que entrem realmente nessa área, porque o mercado realmente vai demandar isso com muito mais intensidade no futuro.